a ponto de te sufocar. Você entenderá que não é tudo que se pode controlar. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao penúltimo painel do primeiro dia da Semana Mundial de Conscientização da Burnout. Eu sou a Carol Milter, sou escritora, investigadora da saúde mental na relação com o trabalho, com ênfase em síndrome de burnout e idealizadora do evento. E eu quero te dar as boas-vindas a esse painel, que vai ser a gravação do podcast dos Burnoutados Anônimos, que é apresentado por mim e pelo Henrique Oliveira, que eu vou chamar daqui a pouquinho para o palco aqui da nossa transmissão. A Semana Mundial de Conscientização da Burnout acontece até o dia 20 de janeiro, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Só me dá um segundinho que eu vou tirar uma bala. Aqui, quem sabe fazer ao vivo. Pronto. Vou botar uma pastilha. Falei muito hoje. Semana Mundial de Conscientização da Burnout acontece até o dia 20 de janeiro, com transmissão ao vivo pelo YouTube. São mais de 20 painéis nacionais e internacionais, em inglês e português, com especialistas no tema e pessoas que viveram e vivem a síndrome. Entre os painelistas confirmados, a gente tem o professor Michael Leiter, que é um dos maiores pesquisadores da síndrome de burnout no mundo nas últimas décadas e coautor da Christina Maslach, que é a maior pesquisadora, a maior referência que a gente tem hoje. O propósito do evento é o de ampliar a conscientização em relação à síndrome de burnout e combater o estigma que envolve, além de intensificar a divulgação das suas causas, consequências e tratamentos. No time de painelistas, a gente conta com mais de 20 profissionais de saúde, gestão, pessoas também que passaram ou estão passando pela síndrome. A gente tem entre os painelistas, além do Michael Leiter, a gente tem a Isabela Camargo, que falou ontem, ainda vai participar de mais alguns painéis, a advogada trabalhista e previdenciária, especialista em doença ocupacional Priscila Reis, e a neurologista Ana Paula Penha, e a pesquisadora organizacional norte-americana Jerry Puleo, que vai falar na sexta-feira, entre outros nomes que a gente vai ver no decorrer dessa semana. Esse é um evento sem fins lucrativos e a participação é gratuita. Nesse ano, a novidade são os minicursos, que serão conduzidos por especialistas e oferecerão aprofundamento nas temáticas abordadas nos painéis, com os temas segurança psicológica, na quarta-feira, reabilitação da burnout, que vai acontecer amanhã, e direitos do trabalhador. O painel que vem depois desse, às 19 horas, horário de Brasília, vai ser a versão aberta do minicurso. A doutora Juliana vai falar sobre reabilitação da burnout e vai explicar um pouco sobre o que vai ter no minicurso de amanhã. A gente aqui incentiva o consumo consciente de conteúdo. Assista quando puder, pelo tempo que puder. É muita coisa, a gente já está aqui no quarto painel, já estou perdendo as contas, a gente mal começou. A gente não espera que você dê conta de tudo, nem aqui no evento e nem na vida. Algumas falas podem ser complexas, podem soar difícil ou podem te trazer alguma sensação indesejada. Se você precisar dar um tempo para respirar, tá tudo certo, a gente super entende e o importante é você estar bem. Os painéis estão disponíveis para quando você puder, sempre nos mesmos links. Esse conteúdo não substitui acompanhamento adequado por um profissional de saúde qualificado. Ao ouvir os relatos, se você sentir que está precisando de ajuda, entre em contato com um profissional. Em mapadasaudemental.com.br você pode encontrar iniciativas de atendimento gratuito ou voluntário online. É mapadasaudemental.com.br. Nesse ano, a gente tem muito orgulho de dizer que o evento está sendo inteiramente financiado pelos inscritos dos minicursos e que a gente já bateu o valor que a gente tinha conseguido arrecadar no ano passado com patrocínio, ontem ainda, então a gente hoje ainda está recebendo mais matrículas, a gente ainda tem inscrições até o minicurso de sexta-feira, e isso faz com que a gente consiga também apoiar o Instituto Bem-Estar, que é parceiro do nosso evento, uma organização sem fins lucrativos, que visa promover a saúde da mente. Durante os painéis você vai ver aqui, deste lado, este aqui é o QR Code do Instituto Bem-Estar, é o QR Code para fazer uma doação espontânea do valor que você quiser. Esse aqui é o QR Code que você coloca no aplicativo do banco. Acho que você já deve ter participado de alguma live que tenha tido esse tipo de funcionamento, então é a mesma coisa. E o QR Code que está aqui embaixo, que é bem pequenininho aqui, é para se inscrever nos minicursos. E mesmo que você já esteja inscrito no evento, você pode fazer uma nova inscrição para participar de um ou mais minicursos. A gente tem também o valor promocional para o acesso a todos os minicursos. E você pode doar o quanto você quiser. Agradeço muito por você estar aqui. Boa tarde, Marli. Boa tarde, Dona Marlene. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. E eu vou chamar os meus queridos co-facilitadores também do Grupo de Apoio Burnoutados Anônimos, Henrique Oliveira. Seja muito bem-vindo. Dani Santos, seja muito bem-vinda. E daqui a pouquinho, eu acho, talvez eu dê uma olhadinha no telefone aqui, porque o Marcelo Correia, que também conhecido como compositor e músico e cantor da música que a gente está ouvindo agora na abertura, ele vai entrar daqui a pouquinho. Ele está com a vida acontecendo, porque afinal de contas a vida acontece, e daqui a pouquinho ele vai entrar aqui no nosso encontro
Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. A gente vai começar fazendo uma prática que a gente está fazendo em todos os painéis deste ano, que é 1 minuto de respiração. Você que está assistindo, aproveite este momento, este 1 minutinho, e aí a gente começa prestando atenção na sensação do nosso corpo, na cadeira, na cama, no sofá, na poltrona, onde quer que esteja. E aos pouquinhos, se puder, pode fechar os olhos. Inala profundamente. Quando achar que já inalou bastante, inala mais um pouquinho e mantém os pulmões bem cheios. Percebe como que é essa sensação de estar pleno de ar. E exala pela boca bem devagarinho, como se estivesse esvaziando um balão. Faz. E quando estiver vazio, espera um pouquinho antes de respirar mais uma vez. Inala profundamente. Dá mais uma inalada, preenche mais um pouquinho e se mantém com os pulmões bem cheios. E exala completamente, mais devagar que tu puder. E vai sentindo todas as tensões indo embora com a exalação. Até sair o último resquício de ar. Última vez. Enche completamente. Faz uma pausa e aí exala. E antes de inalar de novo, faz uma outra pausa, espera um pouquinho. Retoma o ritmo natural da respiração, observa como está essa respiração, observa se fez alguma diferença esse momento, esse instante. Vai mexendo os dedos dos pés e das mãos e voltando para cá. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Respiramos, estamos aqui. E o Marcelo já estava aqui, eu não tinha nem visto. Ele estava se respirando aqui com a gente. Bem-vindo, Marcelo. Agora estamos aqui, 4 dos... Eu acho que a gente já chegou a bater muito no Barnautas Anônimos. Antes de eu passar para vocês, o que é, para quem ainda não conhece o Barnautas Anônimos, grupo de apoio, ele é um grupo que se reúne, a gente se encontra uma vez ao mês, na última sexta-feira do mês, 12h30, horário de Brasília, até as 2h30, 2h30, 3, 4, 5 da tarde, dependendo assim, da intensidade da conversa. A gente tenta manter em 2 horas. Acho que nunca foram 2 horas, Carol. A gente tenta, mas a gente sempre falha. E a gente está super ok com as nossas falhas. A gente se encontra desde setembro de 2020, então é um grupo que já está com 2 anos e meio aí de existência. A Dani está desde o primeiro, segundo, terceiro encontro, desde dos primeiros, assim. Marcelo entrou, eu acho que ano passado ainda, e aí o Henrique entrou esse ano e já chegando. É um grupo gratuito, confidencial, sem fins lucrativos. A gente não substitui, nem ousa tentar substituir o acompanhamento adequado para profissionais de saúde. Mas a gente está lá para se acolher, a gente não está lá para resolver o problema de ninguém. A gente está lá para se dar conta de que a gente não está sozinho, para a gente se fortalecer e para a gente trocar experiências, desafios e aprendizados. E a gente começou, eu e o Henrique, a gente começou em setembro do ano passado o podcast dos Barnautados Anônimos, e desde então a gente tem falado um pouco sobre esses encontros. E a abertura, o encerramento, a trilha do podcast é a música Um Passo por Dia, que você ouviu no começo de cada painel, que foi composta por essa que você fala, com o Marcelo, que é meu irmão já. E eu acho extraordinário que a gente tem um podcast que é 100% feito por burnoutados. E eu quero dar boas-vindas para vocês. Como vocês estão chegando, eu vou fazer como se a gente estivesse no Burnoutados mesmo. Como é que você está chegando, Dani, Henrique e depois Marcelo? É assim que a tia Carol faz nos encontros. Bom, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Olá, meninos. Olá, Marcelo. Olá, Henrique. Carolzinha. Eu chego aqui explodindo de felicidade, porque, primeiro de tudo, escutei por 4 minutos e meio essa música linda que faz o meu corpo inteiro se arrepiar. Sou apaixonada, é o meu mantra. Eu falo isso sempre para vocês e é de verdade.
É um mantra da minha vida. Todos os dias bons eu escuto e todos os dias mais difíceis eu também escuto. E eu chego aqui muito feliz com essa mais uma semana, mais um ano de Burnoutados, de Semana de Conscientização da Burnout, um tema tão importante da gente falar. Eu assisti hoje um dos painéis, o segundo painel, que estava a Carol, a doutora Ana Paula Pena e a Isabela Camargo. Foi incrível o painel e me sinto lisonjeada de estar aqui junto com esse time incrível para falar com vocês. Seja bem-vinda, querida Henrique, e depois Marcelo. Ai, tá, chega, né, de fazer a facilitador. Buenas, Henrique, co-host, bem-vindo. Buenas, Carol, Dani, Marcelo, todo mundo que está nos ouvindo. É muito bom estar aqui com vocês mesmo. Essa voz da Dani, ela nos traz uma tranquilidade, a gente embarca assim, aí vem esse sorrisão da Carol, esta menina mulher que quebra o pescocinho para o lado, referências aí de muito tempo. Ó. E esse menino lindo que é o Marcelo, que tem um defeito que eu não vou tocar nesse assunto, não vou tocar, Mengo. Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go. Esquece isso. É um músico, é um pai, é uma pessoa excelente também. E eu estou muito lisonjeado, como a Dani falou mesmo, eu estou muito lisonjeado de estar aqui, de estar no meio de tanta gente boa. E eu fico pensando, aquele menino que décadas nunca acreditou em si e hoje pode estar aqui conversando nesse painel com gente tão maravilhosa e hoje sabedor de quem eu sou. E como o Dani falou, desculpa se eu estou me alongando, mas essa música é um mantra para todos nós mesmo. Ontem mesmo eu falei para um grande irmão que Deus me deu esse ano sobre essa questão de um passo por dia, quão necessário é para que a gente consiga viver, sobreviver, mas principalmente viver abundantemente. Porque a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver de forma linda. Arrasou! Marcelo, e agora? E agora, Marcelo? O pessoal já fala muito bem, então... Não, brincando. Olha só, eu chego muito feliz, muito feliz mesmo. Acho que eu estou chegando num momento bom, num momento que, assim, o ano começa hoje para mim, assim, de muitas coisas, né? Eu precisei ter uma pausa e hoje é o dia que eu saio dessa pausa e já entro aqui com essas ilustres pessoas. Olha, que coisa maravilhosa. E ainda mais, assim, minha admiração pela Dani, pelo Henrique, pela Carol é gigante, absurdo. Acho que são competências diferentes, são pessoas diferentes, que a gente se acha num vínculo, se acha num grupo que é o grupo do Burnoutados, que eu acho um dos maiores... Pô, me veio a palavra em inglês, agora não me veio português. Um dos maiores atingimentos, né, da Carol. Achievement, pô, me ajuda aqui, converte aí. Conquista, das maiores conquistas da Carol. Porque, assim, não adianta, não é só você ser referência, você pode ser especialista no tema, você estudar pra caceta, desculpa a palavra, você fazer o que for. Mas eu lembro da sensação que eu tive quando a Carol divulgou o projeto do Burnoutados. Não sei se você se lembra o que eu falei na época que eu falei alguma coisa, que eu compartilhei, mas não, é porque assim, a sensação que eu tive foi assim, cara, ninguém fez isso, que ideia maravilhosa, porque eu já participava de grupos para falar de paternidade, para falar de masculinidade, e eu tinha acabado de entender o quão importante era um grupo de acolhimento. Que tem muita gente que acha que pode ser bobeira, que não adianta, mas quando você fala que você humildemente, você fala assim, a roda não substitui o que o tratamento com o especialista faz, e não substitui mesmo. Mas não é para substituir. Assim como o tratamento do especialista não substitui a roda, são coisas complementares. Isso aí. E você se achar, você ter o grupo de acolhimento, você se reconhecer na dor do outro, você escutar outra participante da roda, de você exercitar a sua empatia, se você se acha na dor do outro, ele se acha na sua dor, e aquela dor que é gigante acaba ficando um pouquinho menor cada vez. Então, assim, não substitui, mas complementa. O Burnoutados Anônimos tem que ser uma coisa que tem que ser divulgada para o Brasil afora, pelo mundo. Tem que ter a versão em inglês, a versão em várias línguas, porque não existe. É um trabalho maravilhoso. Eu sou
Carol, Fum. Querido. A Carla tá perguntando aqui se o grupo é aberto. Eu já coloquei ali nos comentários. É aberto, as inscrições estão sempre abertas, burnoutadosanônimos.org. Lá tem as informações, tem também o feed do podcast. Nosso próximo encontro é no dia 27 de janeiro, na semana que vem. E a gente se encontra uma vez ao mês. Normalmente, 90% das vezes é na última sexta-feira do mês, horário pós-almoço, assim, mais ou menos horário de almoço, que é um horário que eu consigo fazer aqui em função do fuso horário, já que eu tô na Holanda, eu tô algumas horinhas na frente, senão fica muito tarde. E aí eu quero saber de vocês, quero que vocês contem um pouco sobre como está sendo, né, a experiência de vocês com a burnout, para quem ainda não tem ouvido, apesar dessas nossas experiências serem muito difíceis, mas eu acho que nós aqui temos um jeito de falar que é bom de ouvir e nos ensina muito. Se vocês puderem compartilhar sobre a experiência de vocês e também falar sobre como é para vocês poder conversar sobre esse assunto em grupo, com pessoas que passam por isso. Eu vou passar primeiro para o Henrique e aí depois vocês se virem. Henrique, depois Dani, vamos lá. Começar logo aqui no fogo. É interessante que antes da minha burnout, eu praticamente não tinha ouvido falar. Eu tenho depressão desde que me entendo por gente. Então, depressão, ansiedade, sempre ouvia falar, mas burnout não. E eu já vinha num momento que estava muito complicado para mim. Para quem não me conhece, eu tive câncer de tireoide, graças a Deus curado. Né? Logo depois do câncer veio a pandemia, então aquele tanto de coisa, eu me vi sozinho em casa, eu e meu pretinho, obviamente tem que falar dele, meu cachorrinho aqui, conheçam Constantin, e chegou uma hora que eu fiquei, o que é que eu vou fazer? E eu comecei o meu podcast porque eu precisava falar com alguém, porque antes eu tinha no trabalho algumas pessoas que me ajudavam. E aí, trabalhando em casa, eu não tive mais essas pessoas. E qual foi o problema maior? Eu não tive mais essas pessoas, mas eu tive líderes que me assediavam mais ainda do que presencialmente. E eu não tinha como provar isso, porque esses líderes eram muito inteligentes. Eles faziam só em algumas reuniões, só não, né? Faziam sempre em algumas reuniões quando a gente não podia gravar. E não tem como gravar mesmo. A empresa tem um sistema que impede qualquer gravação. Por quê? Não entendo, né? Ah, a gente entende, né, Henrique? A gente entende. Não sei. E aí a empresa evita que grave e esses... Eu vou chamar de líder, porque líder para mim é alguém pelo menos bom e que tenha honestidade. Mas essas pessoas que estavam com o nome de líder, elas se aproveitavam. E se aproveitavam de mim também. Porque eu nunca fui aquele funcionário que simplesmente baixava a cabeça. Se eu estou trabalhando em algum lugar e eu vejo um líder fazendo coisa errada, eu vou falar independente de quem seja. E eu sempre falei. E eu sei que muitos líderes não gostavam de mim por isso. Quando chegou a pandemia, home office, se aproveitaram. E aí você imagina 2 anos de pandemia, tendo muito assédio moral todos os meses e ainda quase 2 anos sem tirar férias, por mais que eu já estivesse pedindo. E aí foi encavalando, aquela avalanche, aquele tsunami, e você sem saber para onde ir, ou você afundava mais ou lutava contra a onda. Se você lutasse contra a onda, você também se sairia mal, e eu me saí mal. E eu saio para as férias, depois de 1 ano e 11 meses. Quando eu volto, dizem, você vai para outro setor, que eu nunca tinha ouvido falar nesse setor da empresa. Até Constantin reclamou. Oi, Tantinho! Nunca tinha ouvido falar nesse setor da empresa, e por mais que a empresa tivesse feito no meu perfil, que eu tenho um perfil de analista, me colocaram para atender clientes, sendo que eu estava 7 anos na empresa e eu nunca tinha atendido um cliente sequer e nunca recebi treinamento para isso. Falei isso? Falei. Adiantou? Obviamente que não. Me passaram todos os processos, massa o processo, mas e a parte do atendimento? Você faz. E aí você já vem com tudo aquilo e vai indo, e você vai se sentindo ninguém, que foi até falado no painel anterior, esse sentimento de inexistência, que eu digo, cara, eu sou acostumado a ser dos melhores, eu sempre fui dos melhores, eu carreguei muitas equipes nas costas,
E a gente sabe que quem tem burnout, a maior parte é isso. Você é muito bom em algo e a empresa se aproveita de você para te dar uma rasteira, para sugar o máximo possível. E fizeram isso comigo. Me colocaram num canto que eu não saberia fazer nada, e aí eu venho aquele cara que era muito bom para um cara que não sabe fazer nada. Para você ter ideia, teve dia de eu conseguir atender 2 ligações em 6 horas. Em 1 hora é para a gente atender cerca de 10 ligações. Eu consegui 2. Então acabava, eu não era ninguém. Até que chegou um dia que eu estava de frente ao computador e eu apaguei. Eu sempre falo de Constantin porque eu só voltei porque Tantin começou a latir. Foi quando eu voltei. Eu simplesmente estava apagado diante do computador, e aí, sabe quando você começa a ouvir algo lá longe? Sabe quando você está sonhando e começa, aí você acorda? Foi isso que aconteceu comigo. Eu voltei quando Tantin, e isso, a líder estava comigo também em linha. E ela fez, você não pode continuar. Já era uma outra líder, que não tinha nada a ver com isso. Não era o líder dos assédios. E ela fez, desligue porque você não tem condições. E eu falei, eu já venho falando isso há algum tempo. E aí, a partir daí, eu fui procurar uma psicóloga, e eu sempre brinco que Deus é muito espertinho, porque eu sempre tive um problema de pessoas mais novas. Pessoas mais novas, você dizer, pessoa bem mais nova do que essa pessoa não vai ter nada para me oferecer. Hoje está aqui Carol, mais nova do que eu, me ensinando todos os dias, e minha psicóloga, ela tinha praticamente a metade da minha idade. E foi ela que foi muito usada, porque ali acabou-se todas as minhas defesas. Porque, peraí, uma pessoa que não vai dar nada por mim vai fazer algo? Sim, ela fez. Já tive alta, mas eu sempre serei grato. Milena Fontes, muito obrigado a você. Indico para todo mundo, porque ela se especializou. Ela nunca tinha tratado ninguém com burnout. Ela se especializou nisso. Me ajudou muito e ajudou até em coisas que eu já vinha há muito tempo. Então, eu não estou romantizando, tá? Mas a burnout, para mim, também foi uma bênção. Eu consegui, através da burnout, ser abençoado por isso e hoje ser quem eu sou. E hoje saber quem eu sou, hoje poder levar para as pessoas também a necessidade de se fazer uma terapia e de se ter um grupo para que a gente possa conversar e que de vez em quando você diz, cara, eu não quero falar com ninguém hoje. E aí, de repente entra a Dani e coloca um depoimento e diz, eu precisava ouvir isso. Então, é essa questão, você tá junto. Não existe mais aquela inexistência. Hoje nós somos alguém e não somos mais alguém sozinho. Nós estamos juntos e a gente consegue muito. E juntos e juntas a gente vai conseguir mudar toda essa sociedade de trabalho que nos adoece. A gente vai conseguir. Henrique, é difícil? Sim. É a questão da tâmara. A gente vai plantar, mesmo que não seja eu que colha. Alguém vai colher e um dia vai poder dizer, ei, lembra de Carol Milters, a menina lá, a menina mulher, quebra o pescocinho para o lado para mostrar empatia? Ela começou isso com muita força e tantas outras mulheres e homens, e hoje a gente está aqui conseguindo. Hoje a gente consegue dizer não no trabalho sem medo de ficar desempregado. Desculpa que eu falei demais. Arrasou, nunca fala demais, maravilhoso. Falou bonito e emocionou, hein, Henrique? Deixa eu só colocar um comentário aqui, a Patrícia, que ela está passando por isso, que está sendo relatado pelo Henrique, algo que só aumenta as crises de ansiedade e intensifica a depressão. Para quem está assistindo e está passando por isso, está passando pela burnout, o nosso abraço, o nosso acolhimento e a nossa empatia, a nossa compaixão de que você não está sozinho. É um processo difícil, é duro, mas a gente sai melhor do que entrou. Aqui temos 4 exemplos maravilhosos de pessoas que saíram melhor do que entraram. E durante essa semana você vai ver mais ainda. Dani. E Paty, apareça lá no nosso grupo. Por favor. Diga, Henrique. Conheço Paty e ela é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na vida. E a gente trabalha junto, não no mesmo setor, a gente já trabalhou no mesmo setor. E eu sei o quanto ela está sofrendo com isso, mas eu sei também que ela vai conseguir passar por isso, porque ela é muito maior do que a empresa. Maravilhoso. Obrigada, querida. E Paty está convidada para o nosso encontro mensal, gratuito, confidencial, de acolhimento. Aparece lá. Dia 27. É VIP, lista VIP. Que a gente vai te dar carinho, vai te dar colo. Virtual, mas vai te dar colo. Bom, eu acho que hoje em dia eu penso um pouquinho só diferente do Henrique. Ele usou aí em algum momento, aí ele falou que foi uma bênção. Não consigo ainda ver a bênção nisso aqui, Henrique.
Esses dias mesmo, assim, o que eu tenho para dizer sobre a burnout, né? Burnout mudou a minha vida, mudou a minha cabeça, destruiu um pouco, teve aí vários pontos de destruição, teve pontos de reconstrução. Hoje eu estou em reconstrução, assim como o Henrique, eu já estou de alta também. Passei por um processo longo, foram mais de anos de tratamento, de psiquiatra, de terapia, de muita ajuda dessas pessoas que estão aqui e outras que não estão aqui hoje, mas eu ainda não consigo enxergar como bênção, só como foi uma fase muito difícil, não é fácil, dói, machuca, você deixa de ser quem você é para se tornar uma pessoa nova, que você nem conhece, você tem que se apresentar para ela mesma, as pessoas que você conhece, uma parte delas vai embora nesse processo, o que também é muito doloroso. Realmente você separa o joio do trigo, é um momento para isso também. E sim, concordo com o Henrique que a gente fica aqui mais forte, e é verdade. E mais do que nunca, eu acho que a reflexão da música de Carol com Marcelo, que é um passo por dia, isso faz tanto sentido. E todos os dias eu penso nisso, de verdade. Desde que eu escutei, como chama antes de ser a música final, Carol? Demo? Desde que eu escutei o demo. Eu mandei a demo pra ela, Marcelo. Cada um no seu passo. Mas eu não mostrei pra ninguém. De casa. Não mostrei pra ninguém. Poxa, é VIP, isso aí. Desde que eu escutei a demo, todos os dias eu penso, eu preciso dar um passo só nesse dia. Hoje é dia 16/1. Hoje, nesse dia, especificamente, eu dei vários passos. Eu fiz várias coisas e eu já fico aí de lucro para os outros dias, na minha opinião, né? Eu tenho aí um saldo positivo. E também negativo dos dias que eu não consegui dar nenhum passo, e tá tudo bem. E realmente, dando um passo por dia, a gente vai conseguir chegar lá. Essa semana de conscientização é um passo gigantesco. Esses encontros da vida e de amor dessas pessoas aqui. Henrique eu não conheço presencialmente, Marcelo eu não conheço presencialmente, mas eu tenho um carinho tão gigantesco como se fosse uma pessoa da minha família. Aqui morram de inveja, para quem não sabe, mas Carolzinha eu conheci presencialmente. Não vem não, Marcelo, não vem não, você também. Conheci presencialmente, foram 2 dias mais emocionantes, eu acho que dos últimos anos da minha vida. E, cara, eu só tenho a agradecer por essa união e para esse encontro de amor aqui. E é isso. Existe luz no fim do túnel. Você pode conseguir se recuperar. Você pode conseguir voltar a trabalhar. Você pode, às vezes, nem parar, que foi o meu caso. Eu não pude parar. Eu não tive, talvez, o freio tão absurdo como muita gente precisou ter. Eu tive, entre aspas, o benefício de adoecer um pouco antes da pandemia, então a pandemia me ajudou a me recuperar, porque todo mundo teve que se isolar, e um burnout só precisa disso, de isolamento. Não só disso, ele precisa de muitas coisas, mas uma delas é o isolamento. Então a pandemia acabou me ajudando. Eu acho, Henrique, que para mim a bênção foi a pandemia, uma coisa doida, né? Cada um tem uma perspectiva da vida doida. Cada um tem uma bênção doida. Talvez para mim a bênção foi a pandemia que me afastou de tudo aquilo que eu estava vivendo. E hoje eu dou só um passinho por dia e tá tudo bem. E a gente vai chegar lá, né, Marcelo? Foi a deixa, Marcelo. Essa era a deixa. Vai daí, Marcelo. Essa era a minha deixa para você. Não, porque a gente... Acho que aqui é o exercício também de que, assim, é tão bom ouvir, né? Então, pensando assim, vou ficar aqui só ouvindo também, que eu já tô no lucro. A Carol perguntou como é que é pra gente falar sobre isso, né? Bom, eu sou músico, sou compositor, escritor, então acaba que hoje falar é quase uma missão. E eu acabo tendo esse papel de conscientização junto com o grupo aqui e puxando um pouquinho para o meu lado como homem também, como eu falo muito de paternidade e masculinidade, eu acabo sempre fazendo essa casadinha de como é que é um burnout para uma figura do homem. Você vê que a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, a maioria das pessoas que aparecem na roda de burnout são mulheres. Graças a Deus a gente está virando o jogo
Virando o jogo não, mas assim, tem cada vez mais homens. Eu acho que para o homem já tem toda uma questão envolvida no que é ser homem, numa cultura machista, uma cultura patriarcal, onde a figura do homem ela não pode se mostrar frágil ou fraca. Então, você como homem admitir um burnout é quase um atestado de incompetência, de fraqueza, né? E ao mesmo tempo eu vejo e recebo mensagens de pessoas, de homens falando assim, poxa, filho, não sei contigo, como é que ele tá, eu tô passando por isso, eu tô passando por isso, mas o cara fala na encolha, porque assim, a gente falta são duas grandes barreiras para um homem. Tem a barreira do burnout já ser uma doença de sistema nervoso central, uma doença que é invisível, que assim, não é uma ferida exposta, né? Como a depressão, como o transtorno bipolar, que já é uma barreira enorme, por isso que a gente tem o Janeiro Branco. Ainda tem um Novembro Azul, que é o homem que não aprendeu a se cuidar, não foi ensinado que não se permite então assim, são acho que 2 degraus ainda, né? Então eu acabo tendo esse papel de conscientizar, mas nem sempre foi assim, né? Meu primeiro episódio, que foi a paralisia, foi em 2012, então fez 10 anos ano passado. E embora eu já ache que eu já é super bem resolvido, volta e meia nas rodas você encontra feridas, assim, que desencadeiam, uns gatilhos que desencadeiam com a fala de alguém, né? Eu participei da roda com a Dani, ela falou da paralisia, que ela tem medo de... Eu chorei, comecei a chorar, que é um medo que eu tenho também, que eu nunca tinha falado com ninguém, né? Eu, ano passado, falando com a Carol, que eu não conseguia abrir um LinkedIn, gente. O LinkedIn me deixava assim, nervoso, né? E eu demorei 6 meses para atualizar uma descrição no LinkedIn, porque aquilo ali me fazia mal, sabe? 10 anos depois do que eu tive. Então, assim, é um processo. Realmente, eu acho que não tem que ter uma cobrança de estarei bem em um ano, mas eu acho que você tem que entender que é algo que te acompanha, que vai te acompanhar e que você vai dar um passinho por vez. Eu hoje, de novo, lá atrás, ninguém falava de burnout. Eu posso falar que o meu diagnóstico ele foi meio que tardio, né? Foi conversando depois com o psicólogo sobre algo que já havia ocorrido, aí eu comecei a entender que tudo aquilo tinha um nome, que hoje a gente está falando mais, então que a gente consiga falar mais sobre o tema, o trabalho da Carol, o trabalho da Roda, né? Que a gente encurte esse tempo da pessoa identificar e buscar ajuda. E no meu caso, além que o homem, que geralmente é o dobro ou o triplo do que a mulher tem para poder identificar e buscar ajuda, se tratar, que a gente consiga encurtar isso, né? Então, assim, quando a gente recebe um feedback, como a Patrícia que estava falando aqui para o Henrique, né? Patrícia? Perdão, não sei se eu errei o nome, desculpa. Mas ele falando assim, poxa, eu reconheci, estou passando por isso. É isso que a gente quer, na verdade. A gente quer ajudar alguém com a nossa história, e ajudando alguém com a nossa história, a gente acaba se ajudando. É meio que é um ciclo, né? Algo que a gente se retroalimenta. Então, hoje para mim é muito tranquilo falar, porque eu sei que cada hora que eu estou falando, eu estou deixando ele muito menor na minha vida, sabe? Mais menor ainda, enfim. O André colocou aqui que, infelizmente, boa parte da sociedade, só ao ver um homem admitindo que está sofrendo, triste, cansado, o julga como alguém fraco, preguiçoso. E a gente percebeu também esse fenômeno, assim, de... A Dani estava dos primeiros, só tinha mulher, e aí quando entrava um homem, chegava a ser engraçado, assim, entrava um homem, sei lá, às 2h15, assim, faltando 15 minutos para terminar, entrava um com a câmera fechada, e eu acho que provavelmente devia ficar apavorado de ver 15 mulheres, 20, 30 mulheres com a câmera ligada falando pelos cotovelos e ir embora, assim, ó, de chispado. E aí, a partir, né, porque também, assim, no começo o grupo foi muito... As pessoas que chegavam no grupo, elas chegavam muito pelo Instagram, e no meu Instagram 85% mulher e 15% homem, e foi chegando em outros canais também, foi para podcast, para site, notícia, e Google e tudo mais, então as pessoas... Foi um jeito também mais íntimo das pessoas procurarem essa informação, né? Queria complementar uma coisa, Carol, que o Marcelo falou, que eu acho que é importante a gente falar disso, né? Sobre... hoje em dia está muito em voga falar gatilhos, mas eu acho que é a melhor palavra mesmo que representa o que acontece, que por mais que a pessoa já está num estágio bom, existem coisas que a gente nem espera que realmente vão ser gatilhos.
Ele deu o exemplo do LinkedIn dele. Eu, no momento, estou passando por uma fase que eu tenho gatilhos 3 vezes por semana. Por quê? Eu estou desempregada, estou em busca de emprego. E o que eu faço? Eu vou para entrevistas. E eu sou muito boa de ir na entrevista. Só que na entrevista, eu revivo tudo o que aconteceu na empresa que eu adoeci. Porque, por curiosidade, a empresa que eu adoeci é um dos grandes cases da minha carreira. Então, eu tenho que falar muito dela. Eu tenho que relembrar tudo que eu vivi lá dentro. Então, são, 17 gatilhos por entrevista. Tiveram dias que eu fiz 3 entrevistas no mesmo dia. E é isso. E a gente faz, dá uma caída, respira, escuta umas 4 vezes o mantra, toma uma água, um café e volta. É isso. E segue. Entrevista é um grande desafio. Né? É uma situação. Cara, então, é uma situação. Um grande amigo meu, um irmão, né, que ele falou comigo semana passada. Ele falou, cara, eu fui fazer uma entrevista e a pessoa me adorou. E no final, ela perguntou se eu gostaria de ter filho. Aí, eu gostaria. Aí a pessoa, pô, mas qual é o universo de tempo que você gostaria de ter? Aí ele ficou puto já, né? Já sacou, né? Já maldou. Perguntou, mas por que você está me perguntando isso? Só, né? Vamos ser francos, por que você está me perguntando isso? Porque a empresa era a gente quer alguém que se dedique full time para... Cara, olha o que ele escutou de uma entrevista. Que é alguém que se dedique full time e a gente entende que imagina eu, se eu tivesse uma entrevista dessa, eu acho que eu tacava um chinelo na cabeça da pessoa. Então, assim, não, mas é algo que, assim, é real, é Primeiro triste. que ninguém te chama na entrevista. Cara, ninguém ia me chamar. Ninguém ia me chamar. Porque, assim, é de um absurdo tamanho, tá? Porque você acaba expondo várias, né, coisas. Mas é bom de já entrada, tu não gasta nem mais tempo, né? Porque, assim, não é esse lugar que foi o que ele fez, assim. Desculpa, mas pra mim a entrevista acabou aqui. A Joyce disse que ia te ajudar a tacar o chinelo. Obrigado, Joyce, bem-vinda. Joyce do Querida Sanidade, maravilhosa. Ela colocou que ela fez 2 entrevistas após pedir demissão. Em ambas comentou que estava em tratamento e acabou não passando e sentiu que foi um fator. Com certeza. Claro, porque a gente sente muito por isso, é injusto, mas isso tem muito a ver com o que a gente falou no painel anterior, né? Que a gente ainda individualiza um tema, né? O problema que não é individual. E aí a gente acha que a pessoa tá com defeito e que isso é algo que é o estigma, né? O estigma faz com que a gente olhe para uma pessoa que tem esse diagnóstico, essa experiência e diga, essa pessoa não é confiável, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir cumprir o que precisa, ela não vai entregar o que precisa. Isso tem um nome, que é estigma. Mas eu acho que tem uma parte das empresas, né, Carol, que já está olhando com um olhar diferente para isso. Quando eu saí da empresa que me adoeceu, eu participei de muitos processos seletivos. Isso foi em 2021, tá? Eu fiz 5 processos muito grandes. Em 4, eu recebi a offer. E em todos eles, eu contei que eu estava em tratamento de burnout. Porque na época eu estava em tratamento ainda. E assim, uma empresa declinou e eu tenho certeza que foi por causa disso. As outras 4 chegaram a me fazer a offer. Mesmo sabendo que eu estava em tratamento. Mesmo algumas delas, a que me contratou, a que eu escolhi, ela nem sabia exatamente o que era, porque ela achou que eu tinha borderline. Ela não sabe o que era burnout. Eu falei, olha, não... Em inglês, começa com B, vamos lá. Não pretendo tacar grampeador na galera, não pretendo me jogar na janela. Não é bem isso. Fiquem tranquilos em relação a isso. Olha o estigma, dona Dani. Mas era isso que eles pensavam que era, né? Eles estavam com essa expectativa de mim. Eles acharam que eu ia movimentar demais o escritório. Não aconteceu. Mas é importante a gente trazer isso. Fala, Henrique. É interessante que, assim, Dani falou a questão de estar desempregado e é o medo que eu sempre tive. Porque, como eu falei, é só tantinho eu. Eu sou órfão, né? Pai e mãe, sou solteiro e eu não tenho ninguém a quem recorrer. Nesse período, eu comecei a fazer alguns freelas como editor de podcast e agora eu já estou me firmando como editor de podcast. Já tenho uns 3 ou 4 clientes. Já dá para pagar minhas contas? Não, mas já dá para pagar meu aluguel. Isso, para mim, foi uma vitória enorme, porque eu achava que talvez eu nunca fosse conseguir nada. Eu disse, cara, para mim, minha mãe sempre falava
honre seu aluguel. E eu acho que isso tem um peso maior do que todas as outras coisas para mim. E aí, quando eu fui fazer as contas, eu disse, cara, com isso aqui eu consigo pagar meu aluguel e a internet, que é o que eu vou usar justamente para fazer as edições. Aí eu disse, Henrique, mas e comida? Calma, tudo tem seu tempo. Eu já estou conseguindo pagar meu aluguel e a internet. Eu já estou dando um passo. Muito provavelmente, daqui a um mês, um pouco menos de um mês, eu estarei desempregado total, porque é quando acaba a estabilidade. Essa dona Marlene é maravilhosa demais. Marlene. Marlene é minha mãe, pra quem não sabe, Marlene é minha mãe. E tá aqui, fã número 1, maravilhosa. Beijo, mãe. Te amo. Continue, Henrique. E aí, provavelmente, daqui a um mês eu estarei desempregado, que é quando acaba a minha estabilidade. Antes, eu pensava, cara, eu pensava seriamente, eu só preciso conversar com alguém para cuidar de tantinho, porque eu vou morar embaixo da ponte, porque eu não vou ter nada para fazer. E hoje eu já vejo uma luz no fim do túnel. Peraí, se eu já consigo pagar meu aluguel e minha internet, talvez, conseguindo mais alguns clientes, eu consiga me manter e talvez até trabalhe com isso realmente, porque tem muita gente que eu conheço que trabalha com isso e virou editor de podcast. E eu fui atrás, hoje eu sou um excelente editor de podcast, eu posso dizer isso, Sim. o que antes eu não teria como dizer isso, mas hoje eu já posso. Quem ouve o podcast do Burnout está aí, pode ver, sou eu que edito, que tenho a honra de editar, muito mais, eu ainda participo disso aqui, eu não sei nem como, eu não tenho roupa para isso, mas eu estou aqui, como o Carol falou, eu tenho dread para isso. Tá vestido, tá vestido, tem roupa sim. Bem azulzinho. Então, são coisas que às vezes a gente até fala no grupo. Tá, e se eu sair da empresa, o que é que eu vou fazer? E meio que entre aspas, muito entre aspas, nada, eu hoje já estou seguindo uma nova carreira com algo que, o que para mim é o mais maravilhoso, é chegar, fazer algo que eu vejo que eu sou bom nisso, receber por isso e dizer, cara, não tem ninguém me assediando eu não preciso ser assediado para conseguir pagar meu aluguel, pagar minha internet e o que eu vou pagar minha alimentação, água, luz e por aí vai. Eu não preciso passar por assédio porque eu comecei a dizer não. Então eu acho que isso é muito importante e é algo que eu sempre falo, a gente tem que aprender a dizer não. E como você mesmo falou, Carol, é grupo. Esse não é o não meu, é o não de todo mundo. É quando as empresas quiserem suplantar novamente, passar por cima da gente, vai ter um grande não que, opa, você não vai mais passar por cima da gente. Então, eu acho que essa vivência também de dizer não é muito necessário, por mais que a gente vá sofrer muitas consequências no início, mas eu acho que a gente vai ter frutos lindos depois também. Obrigada, querido. E é muito bom ouvir vocês e as experiências, e uma das coisas que eu mais gosto de estar no Burnout todo santo mês é porque existem infinitas formas de seguir em frente, infinitas formas de ressignificar o trabalho, infinitas formas de seguir a carreira. A gente vem de uma ideia de carreira em linha reta, né? Reta e ascendente, como se fosse um foguete. A gente só vai para cima e para frente. Foguete não dá ré, né, Carol? Não dá ré. E aí, eu não sei, eu acho que foi o Luciano, do Luciano Responde, que escreveu um dia que ele prefere a bicicletinha dele do que o foguete que vai no ritmo dele, que ele consegue olhar a paisagem, conversar com as pessoas, parar quando ele quer. O foguete não dá ré, mas quando tu quer, ele não para, né? Isso aí. Tu fica zonzo, tu vomita. O foguete não dá ré, por isso que explode. Exatamente. Então, assim, complicada essa coisa de foguete, né? Mas é o speech corporativo, né? Speech corporativo é esse. Claro. A Renê falou no painel anterior, né? A gente tá numa cultura em que o limite é feio. O limite é um erro. A gente não pode ter limites. O limite é mal visto. E aí a gente entender que a nossa carreira, ela não precisa ser o que a gente achou que ela ia ser. A gente não é mais quem a gente era, melhor dizendo. Até porque quem a gente era não é quem a gente é. Então a gente se perdeu em algum lugar. A gente se reencontra. Acho que foi a Ive, não lembro quem foi que falou, a Dani falou também. Eu acho que existe um processo de luto importante nisso, né?
já falei várias vezes, a Carol, a executiva da empresa de Porto Alegre, morreu de burnout, morreu de estresse, morreu de trabalhar demais, de não se dar limite, de achar que queria o que não queria de verdade, de colocar o volume do mundo no máximo e só ouvir o mundo e não se ouvir. E aí é muito duro e leva anos, décadas para algumas pessoas, a gente passar por esse processo de aceitar que aquela pessoa não existe mais. Porque não quer dizer que tudo dela foi embora. Tem muita coisa da Carol de lá que eu continuo, muito conhecimento, muita experiência que eu continuo usando. Mas eu preciso deixar lá para trás, para conseguir seguir em frente. E a gente precisa aceitar que aquilo não faz mais sentido. E essa aceitação é muito difícil. E aí eu quero, antes da gente ir para nossa... Eu teria milhares de perguntas para fazer para vocês, mas eu quero, antes da penúltima pergunta... Eu quero perguntar para vocês como é que foi aceitar, porque eu acho que essa é a parte mais difícil. Aceitar o burnout. E aceitar o burnout, ponto. Com, sei lá, o que vocês acharem disso? Bom, para mim foi complexo, porque eu tinha certeza que eu tinha um tumor no cérebro, por isso que eu estava tendo todas as coisas que eu estava tendo. Era o óbvio, tumor no cérebro. 5 ressonâncias, 5 especialistas, achem o tumor, não acharam. Dani, vá no psiquiatra agora. Tipo, o próximo passo, o neurologista falou, eu vou te pedir para você procurar um psiquiatra. E quando eu cheguei no psiquiatra, resolvemos, né, em conjunto, em comum acordo, de que não era tumor mesmo. Não tinha, olhamos juntos todos os exames, não achamos tumor. Falei, bom, desculpa a palavra, fodeu, né? Tipo, tumor era óbvio, fazia uma cirurgia, tirava, quimioterapia, radioterapia, tomava os remédios. Se sobrevivesse, ia dar tudo certo. E eu ia ser uma vitoriosa da vida. Não, e eu ia vencer na vida. E tudo na medicina. Case de sucesso, venci na vida. E não era. E daí vem o próximo passo, né? Tipo, dá 10 passos para volte 15 casas, né? Jogue o dado de novo, volte 15 casas. E comece a sua nova vida. Eu acho que até hoje, quase 4 anos depois, temos certeza que a gente já reconheceu, porque às vezes a gente extrapola, às vezes a gente está cheio de energia, né? Né, Carol? O que eu fiz há 8 meses atrás? Eu decidi que eu podia sair da minha casa e morar no interior, sozinha. Passar a semana inteira fora. Arrumava minha mala no domingo à noite, passava a semana inteira fora, morava numa outra casa sozinha, sem meu marido, sem meus cães, minha porquinha da Índia. Foi uma decisão boa? Não, óbvio que não foi. Ela foi sustentável durante 5 meses. E daí eu entrei num limbo absurdo, que eu estou agora há quase 5 meses para me recuperar disso. Então, será que a gente tem consciência, Carol? Não sei. Sei não. Não tem atalho. Quer dizer, tem ferramentas. Existem ferramentas, existem, né? Obviamente. Mas eu acho que a gente dizer... É muito arriscado, né? A gente dizer, troca de profissão, troca de carreira. Não troca. Volta para o mesmo ambiente. Vai para lá, vai para cá. E é muito delicado isso, porque a gente tá, quando a gente tá passando por isso, a gente tá muito sensibilizado e tá perdido. E a gente acha que a gente precisa de alguém que tenha muita certeza do que você está dizendo. Uhum. E diga assim, vai para lá. E aí a gente vai, cegamente. E aí, daqui a pouco, a gente se dá conta que não é para ter que ir para lá. Não, claro que não. E aí é bem complicado. Mas, independente de qualquer coisa, eu te diria que a decisão foi a gente sempre toma a melhor decisão com a informação que a gente tem no momento. Sim. E foi uma decisão tua. E isso é uma coisa que não tem preço. A Fernanda tá aqui falando nos comentários, Carol, que é bem isso que você acabou de falar, né? Que ela se sente perdida, sem perspectiva, que as pessoas não entendem como ela chegou onde ela chegou. É isso. Sendo que ela faz o que ela mais ama. E, Fernanda, eu acho que 99,9% dos burnoutados é o mesmo roteiro, o mesmo script. Ama demais o que faz, é muito bom no que faz, é foda pra caralho no que faz, entrega tudo e mais um pouco. Ainda mais você, que é veterinária, que trabalha com animaizinhos. Tipo, impossível não se doar 900%. Impossível. E daí você vai além do limite e adoece. Não dá para ficar no IC, né? O IC não serve para nada. Toda a discussão, na verdade, que a gente está tendo aqui começou com o estudo sobre profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde, eles eram, né? Então, assim, a gente que
que ama, que se doa, que é lindo, e mesmo assim a pessoa se desmonta. Mas tem caminho, querida. Eu vou te convidar para a roda também. Para os burnoutados. Por favor. Pô, vamos lá. Tu não tá sozinha, tem mais, inclusive tu não é a única veterinária. Tem de tudo, o grupo tem de tudo. Tem outras veterinárias. Tem de tudo, é um grupo diverso, tem todos os lugares do Brasil, já entrou em Angola, já entrou nos Estados Unidos, já entrou em Alemanha, já entrou gente de tudo quanto é lugar, já entrou em Inglaterra. Portugal. O fazer o que se ama acaba fazendo, às vezes, com que a gente entre numa compulsão, né? E um dos primeiros estágios do burnout é a compulsão pelo trabalho, é o trabalhar para se esconder das outras áreas da vida, para se esconder dos outros perrengues que estão acontecendo na vida, a gente fazer de conta que eles não estão existindo. E aí depois a gente começa a colocar muita expectativa naquele trabalho, porque a gente está dando tudo que a gente é para aquilo, então precisa voltar de alguma forma. E não volta, porque nunca volta. E aí a gente não consegue se relacionar com essa frustração, e aí aumenta nisso, mesmo a pessoa sendo autônoma. Quando uma pessoa é autônoma e ela passa por isso, pode ser tanto porque ela teve alguma experiência traumática antes, que ela ainda não resolveu e que tá vindo um rebote disso, tá vindo um gatilho disso, tá vindo um rebote disso, ou porque não necessariamente é o chefe que tá tendo esse comportamento de abuso. Em algum nível é um relacionamento tóxico com o trabalho, seja o cliente, a gente aqui, eu acho que todo mundo aqui lidava com clientes, a cultura de relacionamento com cliente que a gente tem no Brasil muito abusiva, aquela coisa de que o cliente sempre tem razão e o cliente pode xingar de verde e amarelo e dizer o que bem entende e a gente tem que engolir e sorrir e dizer sim, você não precisa pagar porque você não está satisfeito. Então existem várias instâncias, às vezes a indústria, o setor, ou existem vários lugares onde tu pode ter questões que podem estar causando esse adoecimento, esse sofrimento. Tu não tá sozinha e te cuida, enfim. Eu quero, de novo, queria ficar muito mais horas aqui com vocês, mas eu quero saber... Não, mas espera aí, Carol, o burnout dura 3, 4 horas. Pois é, então. Esse painel vai durar isso. Então, eu quero saber, Henrique e Marcela, a Dani falou sobre aceitação, então vou perguntar para vocês. O que vocês acham que as pessoas precisam saber e que elas ainda não sacaram sobre burnout? E aí pessoas podem escolher, assim, vou dar essa escolha para vocês. Organizações, famílias ou pessoas que estão passando por isso. As pessoas que estão junto com quem está passando pelo burnout também. O que vocês acham que as pessoas ainda não sacaram? E que, tipo assim, tá caindo de maduro e as pessoas não estão se dando conta ainda. Que muito desse evento também é isso, assim. Tem muita coisa que a gente já acha, que a gente já sabe, porque a gente está lendo sobre isso, a gente está vivendo isso todos os dias, há anos. E a pessoa que está lá do outro lado não faz nem ideia do que está passando na nossa cabeça, do que a gente já aprendeu. Gente, a Carol não mandou esse script pra gente ficar falando aqui, resposta montada, não. Aqui faz ao vivo. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Não, eu nem fiz script. Eu estou pensando na pergunta agora enquanto eu estou perguntando. E é difícil. Eu tenho um print da Carol tirando a bala da boca aí, no começo da live. Vou botar ela de volta depois. Olha só, vou falar primeiro para as pessoas, tá? Pensando, falando e reformulando as coisas aqui na cabeça. O que eu penso hoje sobre burnout, né? Que hoje, com todo o meu entendimento, acho que ainda está ongoing, mas acho que se completou muito desde eu ter meu primeiro piripá, que foi a paralisia, não entendi o que era, e tive princípio de infarto, aí tem alguma coisa errada. Até anos depois, e hoje com minhas filhas, entendendo o que eu entendo hoje de vida e de tempo que a gente tem que jogar. Eu acho que assim, antes, você falou de luto, né, Carol? Eu acho que o que a gente quer aqui, nesse tempo que a gente está passando, é que a gente seja importante para alguém, seja para a gente ou para quem a gente ama. Eu acho que isso é o básico de todo mundo, né? E a gente pode até esquecer isso no meio do caminho, mas quando a gente está lá no final da vida, a gente relembra isso de novo, né? E a gente aceita isso. Então, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, né, é que como se você fosse atribuir várias dimensões da sua vida entre pesos e bolinhas, espaço. Quanto que minha família tem na minha vida, quanto que o trabalho tem na minha vida, quanto a minha saúde mental, a minha saúde física. E você, como se você fosse pegar um papelzinho do tempo que você gasta, cara, desenha. Quanto que o trabalho você acha que preenche dentro desse papelzinho? Quanto que seus filhos, seu cachorro, enfim, suas relações, seus amigos têm dentro do papelzinho? E faz uma folha do que você acha que deveria ser. E compara
Porque umas coisas que minhas filhas me ensinaram muito, muito, hoje isso é muito fácil para mim, o trabalho, ele tem o seu lugar hoje na minha vida, sabe? O tempo e a energia que eu gasto, ele não pode ser maior do que essas outras coisas. E isso norteia as escolhas, os caminhos que eu escolho para minha vida. E isso é fácil de cair nas armadilhas. Não, mas isso aqui é só por um tempo. Eu vou deixar essa bolinha grande aqui no trabalho. Mas é só até eu virar diretor, CEO daquele... Só esse ano. É muito traiçoeiro. Então hoje eu fico pensando assim, cara, não tem nada fácil de ter desistido de uma vida corporativa para ser músico, para ser escritor infantil. Pelo contrário, é um sufoco danado. Mas assim, eu não imagino mais tendo a vida de antes, com a família, com o tempo como que eu gasto meu tempo hoje. Meu tempo eu gasto ele com muito mais qualidade. Isso foi um aprendizado, né? A Carol perguntou como é que foi aceitar o burnout. Foi um grande aprendizado de vida. Então, se eu falaria para a pessoa que está escutando aí, que está no burnout, ele acorda, eu falei, cara, o que você quer da sua vida? Como é que você desenha a sua vida ali? Caixinha, igual minha filha faz, desenha a bolinha do trabalho, a bolinha da vida pessoal, a bolinha da saúde mental, e depois compara com o que você está vivendo. Hoje eu estou vivendo um momento que, assim, por minha condição de vida, eu não estou cuidando tanto da minha saúde física igual eu gostaria. E está assim no vermelho, a gente discute aqui em casa e a gente está fazendo tudo para poder mexer isso. E o trabalho também tem que... esse ano mesmo vou ter coisas que eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo, menos tempo, mas esse desenho está muito na minha cabeça, está cravado como uma tatuagem na minha pança, na minha barriga, sei lá, nas minhas costas. Eu nunca vou esquecer disso mais, sabe? E o burnout acaba que o que eu passei me ajuda a entender esses lugares. Vou deixar pro Henrique falar o resto, que eu tô falando muito também, de fato meio atrasado, mas... Tá tudo certo. Obrigada, querido. A hashtag fica a dica. É interessante essa questão do perceber a burnout. E eu vou lembrar de algo que o Anderson falou e algo que Marcelo falou. Ser fraco. Você, quando mostra suas dores, homens, quando mostram as dores, eles são tidos como fracos. E daí? Qual o problema de ser tido como fraco? Eu sei que hoje eu tenho 42 anos e 42 anos da minha vida eu ouvi que homem não pode ser fraco. Por quê? Por que homem não pode ser fraco? Por que homem não pode mostrar sua fraqueza? Por que homem não pode se mostrar chorando? Por que homem não pode dizer, não sei, eu não posso, eu não consigo, me ajuda? Eu acho que isso também tem que ser falado. Homens, sim, vocês podem ser fracos, isso não é um defeito. Não é um defeito ser fraco, a gente simplesmente está fraco. Marcelo falou aí que ele não está conseguindo fazer as atividades, muito provavelmente ele não está com a mesma força de antes, porque ele não está conseguindo fazer as atividades. Mas ok, é só uma parte do processo, é só uma parte do caminho. A gente tem que saber isso também. A bicicletinha, ela vai parar, ela vai um pouco mais rápido em algum momento, em outros, como Carol postou esses dias, a gente vai na parada para olhar o céu. Para de querer, não, eu tenho que chegar rápido, Não, eu tenho só que chegar. Eu vi um vídeo esses dias que é a coisa mais linda do mundo. É uma corrida de cachorrinhos. Só que é uma corrida entre muitas aspas, é numa creche. Eles soltam os cachorrinhos para ir até o dono que está do outro lado. E tem um salsichinha que é o menor que tem, e é o que corre mais devagar, e é o que foi mais aplaudido quando chegou, porque todo mundo estava torcendo para ele chegar. É isso. A gente só tem que chegar lá. Quem chegar por último não vai ser o último. Vai ser também parte desse time, vai ser parte também desse grupo, dessa roda que está mudando a história de como as pessoas veem a burnout. A gente tem que saber isso também. E, por falar em a gente tem que saber, eu digo isso para as empresas e os que estão à frente das empresas. O chicote que você está usando pode se voltar contra você também. Seja humano. Você não é uma máquina também, não. Você não é um Elon Musk que tem bilhões e bilhões e que está todo mundo pouco se lixando para ele. Seja mais humano. Você nasceu humano, então seja humano. Olhe para as pessoas e diga, será que eu não estou pedindo demais? Será que eu mandar um WhatsApp para algum subordinado às 22 horas de um sábado não é exagero, não? Ah, mas eu estou precisando fazer isso. Então admita a sua fraqueza que você não conseguiu fazer antes. Se você está pedindo algo num dia que a pessoa não está lá, é porque você não foi competente o suficiente para fazer isso no horário correto. E se as pessoas fossem mais humanas,
as pessoas entenderiam que quando chegasse segunda, 8 da manhã, a gente faria. Mas como você está puxando tanto, chicoteando tanto, isso está se voltando contra você. E aí vai chegar algum momento que a pessoa que você está chicoteando não vai aguentar, vai sair, e sabe em quem vai sobrar? Você. Seja humano. Volte a isso. Porque no final é o que vai te sobrar. A empresa passa. Olha as americanas aí. Quem diria? Do nada. As coisas são só as coisas e as melhores coisas do mundo não são coisas. É exatamente isso. E só finalizando, para não me estender, senão eu vou... Fala aí, Marcelo, desculpa. Não, desculpa, pode falar. Eu viajei aqui. Porque eu sempre me estendo demais, é normal, porque eu gosto tanto de estar com vocês que eu gosto de falar. Mas eu queria dizer, amigos e amigas que estão passando pela burnout, é um processo, não é um ato. Teve algum momento que você notou, descobriu, foi diagnosticada que estava com burnout. Aquilo não começou no dia anterior. Aquilo vem com tempos e tempos e tempos te corroendo até o momento que aquilo explodiu. Que aí o foguete explodiu e aí você volta a ser bicicletinha. Então, mas eu estou fazendo tratamento e isso não passa. Calma. Mantenha a calma. Por mais que seja doído, por mais que seja sofrido, por mais que pareça que não está melhorando. Está melhorando. Você já está bem melhor do que ontem. E em algum momento você vai poder respirar e dizer, eu consegui. Então, não se cobre tanto. Já basta quem te cobrava demais, então não se cobre também. Se apoie. A gente está aqui te apoiando também. Porque em algum momento a gente vai estar de braços dados, sorrindo e dizendo, todo mundo conseguiu. Tem só um ponto que eu gostaria de destacar, esse não vou me alongar não. É que assim, quando a gente fala de ter cuidado, ver o tempo que você gasta com as coisas, energia, com você não se cobrar tanto, enfim, tem uma boa parte do burnout você se relaciona com o quanto que você se doa para aquilo. Mas de fato tem gente que não está tendo esse controle. Às vezes você tem um ambiente que é muito hostil, você tem uma relação muito abuso. Geralmente o burnout acaba acompanhando o abuso, mas tem locais que assim, a pessoa está completamente desnorteada, sem chão, e ela não consegue nem fazer esse desenho, nem rascunhar nada, e ela não precisa nem disso, ela precisa de ajuda, ela precisa de buscar um profissional, buscar alguém para poder acolher. Então, para essa pessoa, por favor, não sofra aí calado, busque ajuda, porque é uma coisa muito séria, muito séria. Eu falo como alguém que saiu lá de ambulância, que podia ter empacotado. Então, assim, não sofra calado. Homem, mulher, enfim, não sofra calado, tá? E não é algo que a gente não quer em nenhum momento aqui falar, só depende de você para isso. Não. É muito fácil falar, não é só depende de você. Depende de você e pessoas qualificadas, capacitadas te ajudando, pessoas do bem te ajudando, né? Às vezes, assim, a gente quer buscar ajuda e a família não ajuda, os amigos não ajudam, porque acha que a gente está pirando o cabeção. Então, assim, não se sinta... Você se sentir sozinho, tá em pânico, não sabe... Busca uma ajuda de um profissional, vai na rodinha da Carol, no Burnoutados, busca essa recarga de bateria, sabe? Para você conseguir tirar a cabeça da lama e conseguir enxergar para onde você vai, que tem muitas das vezes a gente não consegue enxergar nada. Perfeito. Tá? Só queria fazer esse recorte que a gente estava falando aqui, eu senti... Perfeito. Só vou colocar o comentário da Isis aqui, que ela disse que a burnout tirou a coragem, segurança e quase a própria identidade. Imagina uma pessoa que trabalha com segurança pública ter medo, pânico. Isis, estamos contigo e eu quero só comentar que falta de coragem, o pânico, o medo, fazem parte, infelizmente, fazem parte do processo. A burnout é desencadeada pelo estresse crônico, a gente fica desregulado durante um bom tempo, até que a gente consiga entender o que é em cima e o que é embaixo. Todos nós passamos por esse estágio, de alguma forma cada um passou de um jeito diferente, cada uma das pessoas que está no chat que já passou por isso, que está no grupo, passou por isso de uma forma diferente. A gente falou no painel o que é o que não é burnout, a gente falou um pouco sobre o que é o estresse, as respostas ao estresse, e como que isso funciona, tu pode olhar também, ver como é que é isso, mas o melhor antídoto para o estresse é a sensação de segurança. Porque o estresse é uma sensação de ameaça, sensação de segurança.
nesse espaço que a gente compôs aqui, nós 4, a gente se sente seguro para falar, a gente se sente aberto para falar. Cada um de nós foi criando estratégias para se sentir seguro consigo. Eu escrevo, eu me alongo, eu brinco com a minha gata, medito, escuto música que eu gosto, e quando eu tô nesses momentos, eu me sinto segura comigo. E isso equilibra e regula o meu sistema de segurança. Tu tá lá no sistema de alerta, isso faz parte, isso não tá na tua cabeça, isso tá no teu corpo inteiro. É um processo de re-regular, tu vai chegar lá, um passinho por dia. Pensa no que te traz segurança hoje, pensa no que te traz energia hoje. E para quem tá assistindo também. E o Burnout Anônimos é um espaço em que eu procuro sempre, com a ajuda da Dani, do Henrique, do Marcelo, de todas as outras pessoas que participam, principal lá. Mais do que se tá na hora, se não tá, se o link, mais do que qualquer outra coisa, as pessoas se sentirem seguras lá. E isso, inclusive, às vezes as pessoas entram dizendo que só vão ouvir, elas acabam falando porque elas se sentem confortáveis, elas se sentem acolhidas. O acolhimento é fundamental, ele faz bem para a saúde. Então, espero que vocês que estão escutando... Há uns 3 meses atrás, né, Carol, no encontro, eu acho que foi um dos recordes que a gente tinha, sei lá, 60 pessoas, sei lá, 70 pessoas, e a maior parte falou que ia ser ouvinte e que iria ficar com a câmera desligada e tá tudo bem. No final, estava todo mundo com a câmera aberta e todo mundo falando. Foi uma coisa incrivelmente linda, né, Carol? Foi maravilhoso. Por quê? Porque foi um ambiente seguro para essas pessoas. Foi lindo, 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 lindo. E a proposta, a gente tem na quarta-feira um curso sobre segurança psicológica. Acho que é 13h, da 1 às 3. Fiquem atentos aqui no QR Code. Tem o QR Code do Instituto Bem-Estar aqui para fazer doação e tem ali o inscreva-se nos minicursos embaixo do Marcelo, ali no ombro do Marcelo. Só escanear o ombro do Marcelo e se inscrever. Aê! Venha, que é importantíssimo. É um dos pilares, é uma das práticas, uma das ferramentas que pode ajudar. Eu também. Só para não esquecer. Maravilhosa. Queridos, quero agradecer de coração vocês. Considerações finais. Vou deixar vocês fazerem as considerações finais e aí a gente já vai se direcionando para o fim, porque já estamos aqui inimigos do fim, né? Afinal de contas, e eu espero vocês no Happy Hour, né? Sexta-feira apenas. Aqui Sim. entre nós. Ok. Vai daí. Henrique, por favor, comece as despedidas. Essa despedida é tão ruim que a gente ficaria aqui até sexta-feira na Happy Hour. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado quem acompanha o podcast do Burnout dos Anônimos. Nos acompanhe, vá lá no Spotify, se inscreva, né? Dê 5 estrelas no YouTube também. Nos faz bem. Elogie o editor. Não, é brincadeira, isso é brincadeira. Também. Mas é maravilhoso estar com vocês aqui. Sabe, sentir acolhido? Esse mês de dezembro, para mim, sempre é muito complicado. Por não ter a família, por ver todo mundo confraternizando e eu não. E me bateu muita saudade da minha maninha, porque eu queria que ela visse onde eu estou chegando, mas todos os dias entrar no WhatsApp e ver lá no grupo o pessoal falando, eu me sinto tão acolhido, sabe? Por mais que eu seja esse cara grande, eu me sinto aquele menino que simplesmente deita no colo, recebe um cafuné e passa o tempo. Então, essa conversa foi isso. Foi eu estar deitado numa rede, recebendo um cafuné de vocês e a gente conversando um conto que eu coloquei lá no meu Instagram, contando as dores que passou. Então, a gente pode ficar feliz com isso. A gente sofreu muito, ainda sofre, mas a gente vive muito mais do que qualquer sofrimento. Então, brigadão por cada um de vocês, obrigado por quem está aí nos ouvindo. Um cheiro bem grande. Obrigada, querido. Vou deixar a Dani fechar, vou falar agora. Pessoal que está ouvindo, vocês vão ver o painel todo, tem um monte de painel a semana toda falando de burnout, mas nada vai fazer vocês entender mais do que é do que você participar da roda. Participa da roda que não tem nenhum especialista no tema que vá substituir esse entendimento. Entender qual é o dia a dia de quem está passando, quem está escutando, quem está falando, as histórias. Então, assim, convite a todos que estão ouvindo agora e que vão ouvir depois.
frequentem a roda, nem que seja assim, igual a Dani falou, entra, câmera fechada e escuta. Porque é o maior aprendizado que vocês vão ter, não só sobre o tema burnout, mas com certeza sobre ele vocês vão sair do teu entendimento melhor. Obrigada. Obrigada, mano. Eu faço das palavras do Marcelo as minhas. Isso foi uma coisa que eu sempre conversei com a Carol, desde o dia que eu consegui a primeira vez conversar com ela, foi: nenhum profissional que não tenha passado por isso vai conseguir ajudar alguém de verdade. Por quê? Só quem passa sabe, só quem vive sabe e só quem sente sabe. E é isso. Os Burnoutados Anônimos foi, com certeza, eu considero 3 pilares que me tiraram do fundo do poço. O meu psiquiatra, a minha terapeuta, que foram incríveis, e a Carol junto com os burnoutados, com uma rede de apoio incrível. Então, quem está passando por isso, quem precisa de ajuda, chega lá, última sexta-feira do mês, durante 2, 3, 4, 5 horas, porque lá também somos inimigos do fim, e a gente vai cuidar de vocês. E eu acho lindo ter pessoas lá, como o Henrique, como eu, como o Marcelo, que hoje mesmo estão, porque isso é comum para o ser humano, você passou por uma fase muito difícil, você teve ajuda, e depois passa, né? Você só passa. Eu faço questão de todos os meses estar lá para dar apoio, para dar acolhimento e carinho para quem precisa, e principalmente para quem está no fundo do poço neste momento, enxergar que tem luz, porque a gente precisa ser luz para essas pessoas. Obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que está aqui, obrigada, Carolzinha. Vocês são maravilhosos. E Marlene, né? Obrigada, Marlene. Marlene, atenção, Marlene. Fã-clube da Marlene. Ai, vocês arrasam. Eu amo vocês são maravilhosos. A gente tem várias participações durante essa semana e eu tenho o meu coração, assim, tá cheio de alegria de poder estar neste tempo com pessoas que eu amo e pessoas que moram no meu coração, de ter encontrado vocês e de ter investido também, né? E da gente investir um no outro, cada um dentro das suas possibilidades. Uns tempos a gente investe mais, uns tempos a gente tem menos para investir, mas que a gente se dedica a isso. E eu agradeço do fundo do meu coração, vocês são muito especiais. E eu fico muito feliz de poder contar com vocês. Eu fico muito feliz de poder contar com quem está assistindo aí. Muito obrigada pelo teu tempo e pela tua atenção. Eles são muito valiosos para nós. Nosso próximo painel começa daqui a meia hora. Vai ser... Que horas são agora? Que agora já não começa a associar. 18h27. Vai ser às 19. Vai ser às 19. Não consigo melhorar. Como é a reabilitação da burnout? Com Dani, que estará daqui de volta meia hora. Eu estarei na coxia. Eu já vou estar aqui assim, ó. Vou desmontar a drag. Eu vou lá pro sofá e vou ficar aqui assim, ó, de pijama, assistindo. Na coxia. Dani Santos, com a doutora Juliana Nunes, que é doutora em Psicologia e Saúde do Trabalhador, e com mediação da Regina Souza, uma das co-idealizadoras, psicóloga clínica organizacional. Venham, ajude a divulgar a Semana da Burnout, poste nos stories, no Twitter, no TikTok, no OnlyFans, onde vocês quiserem. Se quiserem, aí tá tudo certo. No podcast, no WhatsApp, no Telegram, no grupo da família, manda figurinha, faz tudo aí que a gente, quanto mais pessoas puder chegar a esse conteúdo melhor, ajudar a ampliar a conscientização, combater o estigma. Esse conteúdo pode ser útil para alguém próximo de você, às vezes alguém que você nem imagina. Larga o link lá, assim, como quem não quer nada, que quando vê, às vezes muda uma vida. Obrigada de coração para vocês e vamos aqui para nossa vinhetinha de despedida. Boa noite. Até mais. Um passo para encarar e não queira ser perfeito. Cada um tem o seu jeito, então pode improvisar, mas lembre de ir devagar. Respire e faça pausa, sua velocidade basta. Não há linha de chegada pra cruzar, a cura vem ao caminhar. Dê o passo que puder.
Este episódio foi editado por De Rosa Edições.